nessas nossas conferências. Boa noite, igreja. Estamos concluindo a conferência, mas não vamos concluir o livro de Atos. Então, vou deixar aí para o pastor Valnei, para você dar continuidade, porque nós ainda temos muitas igrejas para ver no livro de Atos. Queremos agradecer, eu e minha esposa agradecemos à Igreja Manancial pelo carinho, pelo cuidado que nos mostraram. A equipe de missões está de parabéns, pensaram em muitos pequenos detalhes e nós realmente fomos bem cuidados aqui entre vocês. Muito obrigado a todos pela hospitalidade, pelas refeições. Saímos daqui com novos amigos que antes conhecíamos, mas agora a gente conhece bem mais de perto. Nós estamos, aliás, já completamos 37 anos como missionários aqui no Nordeste. Trabalhamos na Paraíba, trabalhamos a maior parte do tempo no interior do Ceará, ali na região do Cariri. E eu quero dizer que, ao longo desses 37 anos, nós temos sempre andado próximo à Igreja Manancial. Temos tido várias oportunidades de estar com vocês, tanto nós sendo abençoados, como também nós podendo participar em pregações. E para nós tem sido uma grande alegria crescer junto com a igreja e ver a igreja sendo usada por Deus para dar continuidade ao Evangelho aqui nesta região. Estamos desenvolvendo o tema Igreja, Plano de Deus. E eu gostaria de destacar que a igreja é o plano de Deus, o artigo definido. A igreja não é um dos planos de Deus, mas é o plano de Deus para se fazer conhecido no mundo. Isso desde o dia do Pentecostes, quando Deus fundou a primeira igreja em Jerusalém. Daquele dia para cá, a igreja tem sido o seu plano para se fazer conhecido em todas as nações do mundo. É da igreja que saem os crentes para evangelizar. É na igreja que são formados os obreiros, é da igreja que são enviados os obreiros, os missionários, e também é a igreja que sustenta estes missionários. E nós temos visto a Igreja Manancial como uma igreja que demonstra todos estes aspectos de missões em sua igreja. Nós vimos pelo livro de Atos, nós estamos olhando as igrejas na ordem em que elas foram sendo citadas, né? Nós vimos primeiro a história da igreja em Jerusalém, vimos que esta foi uma igreja que se tornou a semente do Evangelho, uma igreja que cresceu muito durante os primeiros dias. Depois Deus espalhou a igreja de Jerusalém por toda aquela região do mundo, ali pelo Oriente Médio, Judéia, Samaria e até lugares além. O evangelho foi espalhado porque a igreja foi espalhada pela perseguição. A igreja em Jerusalém permaneceu, mas permaneceu muito pequena. A grande maioria dos crentes saíram de lá e por onde eles foram pregando o evangelho. A segunda igreja citada em Atos foi a igreja de Antioquia, que ilustra uma igreja enviadora de missionários. Mesmo sendo uma igreja nova, uma igreja recém-formada, mas Deus chamou desta igreja em Antioquia, chamou 2 dos seus, vamos dizer assim, membros titulares, não é? Ele chamou 2 dos pastores para serem enviados para levar o evangelho a lugares mais distantes. Paulo e Barnabé foram enviados como seus primeiros missionários e depois saíram outros também daquela igreja. Depois nós vimos em Atos 16 a terceira igreja citada, que é a igreja em Derbe, uma igreja que ilustra o plano de Deus para a igreja ser a formadora de obreiros, a formadora de missionários. De onde é que saem os pastores? De onde é que chegam os missionários? De igrejas como esta aqui. E nós temos, ao longo dos anos, visto a Igreja Manancial enviar vários dos seus membros para os ministérios, tanto de missões como pastorados. Em Atos 16, nós também vimos a igreja em Filipos, a quarta igreja citada no livro de Atos. A igreja de Filipos foi uma igreja que se preocupou em sustentar os missionários, em manter o trabalho missionário, e nós vimos com esta igreja que o plano de Deus é que a igreja seja aquela mantenedora da missão.
Hoje nós vamos prosseguir em nosso passeio pela história da igreja no livro de Atos, e a próxima igreja que nós encontramos é a igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica, nós encontramos a sua história em Atos 17, onde nós veremos a plantação desta igreja em Tessalônica, e nós também vamos usar a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, também fala sobre esta plantação de igreja em Tessalônica. Nós vamos nos unir à equipe de Paulo, a sua equipe missionária, acabaram de plantar uma igreja em Filipos, nós vimos isso hoje pela manhã. A igreja em Filipos foi a primeira igreja no continente europeu que foi implantada ali. Eles enfrentaram perseguições em Filipos, os missionários foram presos, foram açoitados, depois eles foram soltos da prisão, eles passaram pela casa de Lídia, que os hospedava ali na cidade, pegaram suas coisas e então partiram para o próximo destino, que foi justamente a cidade de Tessalônica. Eles partiram para Tessalônica, uma viagem que levaria 3 dias, mais ou menos 160 quilômetros. Lembram que naquela época eles viajavam a pé. Então, o texto bíblico, o primeiro versículo do capítulo 17, faz questão de até citar aonde eles pararam durante as noites para dormir. Uma viagem de 3 dias. No primeiro dia, eles viajaram até Anfípolis, mais ou menos 60 quilômetros. Depois, no segundo dia, viajaram para Apolônia, uns 50 quilômetros, que deixou o terceiro dia 50 quilômetros para chegarem em Tessalônica. Não sei por que foram citadas estas cidades aqui na viagem que eles fizeram para Tessalônica. Talvez só para entendermos que haviam outras cidades, várias cidades por onde Paulo andou. Certamente ele pregou o evangelho nestes lugares, mas não temos nenhuma recordação que foi fundada uma igreja nestes lugares. Então Paulo passou por várias cidades, mas naqueles lugares que Deus quis, onde Deus tinha um plano para uma igreja, então eles viram pessoas salvas e uma igreja estabelecida. Tessalônica era a maior cidade da província da Macedônia. Era uma cidade bastante maior do que Filipos, de onde eles vieram anteriormente. Até hoje, a cidade de Tessalônica existe na Grécia. Tessalônica hoje é a segunda maior cidade da Grécia. Na época, era a segunda maior cidade daquela região do mundo, a maior cidade sendo Atenas. E daqui de Tessalônica, depois Paulo ele prossegue para Atenas. Era uma cidade de comércio, era uma cidade que tinha indústria. Em Tessalônica havia uma grande comunidade de judeus que provavelmente estavam ali naquela região há séculos, talvez 600 anos, desde os dias do Antigo Testamento, quando houve aquele cativeiro na Babilônia. Então permaneceram alguns judeus ali naquela região durante todo esse tempo, e eles mantiveram sua identidade judaica através das gerações. Em parte, os judeus dispersos, eles conseguiram manter sua identidade judaica por causa das sinagogas. As sinagogas eram seu local de encontro com o povo judeu. Era o lugar onde eles se reuniam para orar a Deus. Era o lugar onde eles se reuniam para ouvir os ensinamentos das Escrituras e onde eram celebradas várias cerimônias especiais. As sinagogas funcionam muito parecido com os nossos templos evangélicos hoje. Inclusive, em Fortaleza, existem pelo menos duas sinagogas, eu não sei se tem mais do que 2, sinagogas judaicas aqui em Fortaleza. Então, até hoje, existe esse negócio chamado sinagoga, que, por sinal, foi muito importante como berço para o cristianismo naqueles primeiros dias. Quando Paulo chegou em Tessalônica, como era seu costume, ele foi primeiro para a sinagoga dos judeus.
Vocês lembram que em Filipos, ele chegou lá e não encontrou uma sinagoga. Mas aqui em Tessalônica havia uma sinagoga, e o texto nos diz no versículo 2, nos versículos 2 e 3, que por 3 sábados, Paulo frequentou a sinagoga. E lá ele pôde ensinar as Escrituras, mostrando que Jesus era o Cristo, era o Messias que eles esperavam. E que as profecias mostravam que Jesus era o Cristo e que ele teria que morrer e ressurgir da morte. Diz aqui que alguns dos judeus se converteram a Jesus Cristo. Alguns aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e também muitos gregos. Muitas mulheres influentes na cidade se converteram. Isso provocou nos líderes da sinagoga ciúmes. Aqui diz que foi inveja, mas eu acho que mais propriamente dito seria ciúmes. E eles então contrataram alguns malandros. Eu acho interessante que o texto bíblico usa a palavra malandragem, não é? Contrataram os malandros para fazer confusão na cidade, criaram um alvoroço na cidade para poderem incriminar os missionários de algum mal feito. Eles foram para a casa de Jason, onde os missionários estavam sendo hospedados, com a intenção de pegar Paulo e Silas e Timóteo e arrastá-los para fora. E aí aconteceria ninguém sabe o quê. Paulo já havia sido arrastado para fora em outras cidades. Em Listra ele foi arrastado para fora e foi apedrejado, deixado como morto. Em Filipos ele foi arrastado para a praça pública, ele foi açoitado e depois foi preso. E aqui a intenção deles era de arrastar os missionários para fora para fazer quem sabe o que com eles, mas não encontraram os missionários, eles ou se esconderam ou conseguiram, ou estavam fora fazendo evangelismo em outro lugar nesta hora. Então eles pegaram o dono da casa, Jason, e outros crentes e os levaram perante as autoridades da cidade e fizeram acusações falsas contra eles. Afirmaram que estes estavam pregando uma rebelião contra o imperador romano, pois eles estavam apresentando um novo rei, o rei Jesus. Diz aí no versículo 8 que isto deixou os líderes, os governantes, agitados, nervosos, preocupados. Por quê? Porque se de fato era uma rebelião, a cidade toda sofreria nas mãos do Império Romano. As autoridades, então, ouviram, mas não puderam fazer nada, cobraram uma fiança lá do Jason e dos outros irmãos para poderem ser soltos, e os irmãos, então, naquela noite, mandaram os missionários embora da cidade, secretamente eles fugiram e foram para Bereia, a próxima cidade. Chegando em Bereia, nós vemos no versículo 10 de Atos 17, Bereia ficava uma distância assim uns 70 quilômetros. Eles chegaram em Bereia e no próximo dia foram para onde? Para a sinagoga dos judeus. Na Bereia eles pregaram o evangelho, muitos se converteram na sinagoga, muitos gregos, muitas mulheres influentes naquela cidade também se converteram. E com poucos dias, os judeus lá da Tessalônica, eles ouviram falar que os missionários estavam na Bereia e foram lá fazer confusão mais uma vez. Criaram confusão lá, mais uma vez os missionários tiveram que fugir, desta vez Paulo foi para Atenas. Irmãos, o que me impressiona foi que Paulo passou apenas 3 semanas em Tessalônica. Apenas 3 sábados. Os encontros deles eram no sábado. Em tão pouco tempo, eles viram pessoas convertidas e pessoas maduras o suficiente para formarem uma igreja naquela cidade. Isto certamente foi facilitado pelo fato que os judeus já tinham um certo conhecimento de doutrina,
Eles já tinham as escrituras do Antigo Testamento, eles já tinham um conhecimento de Deus, eles já aguardavam o Messias, e só foi eles crer que Jesus era o Messias. Então nós já tínhamos um grupo bom de crentes maduros, já formados na doutrina, que poderiam formar uma igreja. Também nós podemos dizer que eles tiveram a vantagem de ter a sinagoga. A sinagoga ofereceu para eles já um formato de como eles poderiam conduzir a organização de uma igreja, mas uma igreja evangélica. E, de fato, as igrejas evangélicas até hoje seguem muito do que foi ensinado lá da época das sinagogas. Sendo que na sinagoga eles não têm o evangelho, né? Eles se apegam ainda muito só ao Antigo Testamento. Mas o que me impressiona é que, passados apenas 3 semanas, uma igreja já estava formada. Mesmo assim, Paulo, ele foi expulso da cidade, foi para outra cidade, lá ele já formou uma nova igreja, depois ele foi expulso de novo, foi para outra cidade, e quando ele estava em Atenas, ele começou a se preocupar pela igreja em Tessalônica. Os irmãos ainda eram recém-convertidos. Ele não teve a oportunidade para fortalecer a fé dos irmãos, para solidificar a liderança de uma igreja, e ele teve que sair da cidade muito cedo, antes do que ele havia planejado, e ele começou a se preocupar que talvez ele havia abandonado aquela igreja muito cedo, antes que pudesse treinar uma liderança e firmar os crentes. Várias vezes, Paulo pensou em voltar para Tessalônica. Nós vemos isso na sua primeira carta, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Diz que várias vezes ele pensou em voltar, mas nunca deu certo. Então ele resolveu mandar Timóteo, aquele jovem que o acompanhava na viagem. Ele resolveu mandar Timóteo. 1 Tessalonicenses 3, versículos 1 a 5, fala sobre o envio que ele mandou Timóteo para saber como que estava a igreja em Tessalônica, pois ele estava preocupado com a igreja. E sua preocupação foi acalentada com as notícias que Timóteo lhe trouxe sobre a condição da igreja. A igreja ia bem, graças a Deus. As notícias foram animadoras. Logo após o retorno de Timóteo, e ele ouviu aquelas notícias de como estava a igreja, ele sentou e escreveu uma carta para aquela igreja, a carta dos 1 Tessalonicenses. E nós vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que nós vamos ver qual foi a reação do missionário, do pastor plantador daquela igreja, da alegria, do alívio que ele sentiu quando ele ouviu boas notícias desta igreja, que ele passou tão pouco tempo preparando, mas mesmo assim, Deus havia formado a sua igreja naquele lugar. A carta de 1 Tessalonicenses, nós vamos agora, hoje à noite, nós vamos ler, certo? Diferente de outras noites, nós vamos ler o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e nós vamos ver aqui na carta que revela o coração de um pastor fundador, um pastor aliviado, grato a Deus pelo crescimento do Evangelho, pela vida da igreja e dos crentes. E daí nós concluímos, deste primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, nós concluímos que o plano de Deus para a igreja é que a igreja seja fundamentada no Evangelho. A igreja em Tessalônica foi uma igreja fundamentada no Evangelho. Vamos ler, acompanhem comigo, enquanto eu leio 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza
da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Lendo aqui este capítulo, nós estamos considerando uma igreja que foi fundamentada no Evangelho. O Evangelho é o fundamento, é a base da igreja dentro do plano de Deus. E eu gostaria de destacar aqui 4 temas do Evangelho que nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 1. O primeiro tema que nós encontramos nos versículos 1 a 5 é que o Evangelho é conhecer Deus. O Evangelho é conhecer Deus. Se alguém lhe perguntasse, o que é o Evangelho? Você que é evangélico, o que quer dizer Evangelho? Como você responderia? No mundo evangélico maior aí no Brasil, existem alguns conceitos errados do que é o Evangelho. Frequentemente, quando eu me encontro com as pessoas e descobrem que eu sou crente e a gente fala sobre o Evangelho, eu pergunto à pessoa, e você, como você chegou a entender o Evangelho? Ou eu pergunto, desde quando você é crente? Como foi que você se converteu? Muitas vezes, a resposta que me vem é mais ou menos assim. Eu comecei a assistir igreja em 2021. Ou, eu comecei a ir para a igreja e gostei do pastor e estou lá até hoje. Algumas pessoas dizem, mas eu fui batizado em 2015. Irmãos, essas respostas não explicam o que é evangelho. Porque assistir igreja, ser batizado, isto não é o evangelho. Nós devemos sim participar de uma igreja, nós devemos sim obedecer a Deus no batismo, mas isto não é o evangelho. O Evangelho não são atos religiosos que a pessoa faz para agradar a Deus. O Evangelho é o que Deus faz por nós, não é o que nós fazemos por Ele. Outras pessoas associam o Evangelho com as bênçãos de Deus. Recentemente eu estive lá em Aquiraz, passamos uns dias lá e eu estava procurando uma jangada que pudesse nos levar para um passeio pelo mar. E eu estava falando lá com os pescadores, descobriram que eu era crente, e eles disseram, fale com aquele pescador ali, ele tem um barco e ele é evangélico. Então fui falar com ele, eu perguntei a ele se ele era crente, ele disse que era, eu perguntei como foi, que ele se tornou crente. Aí ele foi me contar a história, ele estava com seu filho de 10 anos, ele disse que o filho dele estava muito doente, inclusive estava desenganado, já tinha morrido, nas palavras dele, já tinha morrido, e então ele chamou o pastor da igreja, pôs as mãos no menino, orou por ele, e o menino ressuscitou, e desde então ele é crente.
E a gente fala com outros, e vocês também certamente já ouvem esses testemunhos de pessoas que dizem que a vida estava passando por vários problemas, nada dando certo, falta emprego e outros problemas de saúde, e então eles receberam Jesus e está dando tudo certo. Irmãos, o Evangelho não é isso. Deus, de fato, como Pai amoroso, Ele tem prazer em dar coisas boas para os seus filhos, e Deus cuida de nós. Mas isto também não é o Evangelho. O Evangelho, se eu tivesse que resumir em poucas palavras, o Evangelho é conhecer Deus. Conhecer Deus. O Deus triuno. Não sei se vocês viram aqui no texto, mas o Deus triuno aparece aqui de forma bem clara. Logo na saudação, no versículo 1, a igreja é saudada como a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, Paulo se derrama em gratidão a Deus quando ele lembra dos irmãos e da firme esperança que eles tinham na vinda do Senhor Jesus. No versículo 3, ele estava certo que o Evangelho chegou até eles no poder do Espírito Santo. No versículo 5, o Evangelho é conhecer Deus, o Deus triuno é ter um relacionamento com este Deus, um relacionamento pessoal com Deus. É andar com Ele durante os dias, é conversar com Ele em oração. É ouvi-lo falar conosco através de sua palavra escrita, é Ele trazer à nossa memória durante o dia, em momentos oportunos, aquilo que Ele quer que a gente lembre e saiba. O Evangelho é conhecer Deus de forma pessoal. E quando o Evangelho genuíno chega para a vida da pessoa, sua vida é transformada. Pois a presença de Deus em sua vida transforma o pecador. O Evangelho dá vida espiritual para aqueles que antes estavam mortos em seus pecados. E nós chegamos a conhecer Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso contato com Deus. 1 Timóteo 2 e 5 nos diz que há um só Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo, o homem. É Jesus quem revela Deus ao homem. Lá em João capítulo 1, no versículo 18, nós lemos que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. É Jesus quem nos leva a conhecer Deus. Deus criou o homem para conhecê-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Mas o homem escolheu se rebelar contra o Criador. E este pecado do homem afastou ele de Deus. No dia em que o homem pecou, ele morreu. O seu espírito dentro dele morreu. O seu relacionamento com Deus foi rompido. E o homem perdeu, então, o privilégio de conhecer Deus, como antes ele conhecia. Mas Deus, em seu grande amor, mesmo nós distantes dele, desligados dele, Deus planejou a nossa salvação. E o foco do seu plano redentivo para nós, pecadores, caídos, distantes dele, o foco do seu plano foi seu Filho Jesus Cristo, que ele enviou para esta terra para viver a vida perfeita que nós não poderíamos viver e para morrer a morte que nós merecíamos morrer. E ele fez isto para nos trazer de volta a Deus. Hoje nós podemos conhecer Deus através do Salvador Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. Este é o Evangelho sobre a qual a igreja em Tessalônica foi fundada. E este é o Evangelho que nós temos a missão de levar para o nosso mundo, que é o conhecimento de Deus. O Evangelho é conhecer Deus, e nós o conhecemos na pessoa de Jesus Cristo. O segundo tema
do Evangelho que nós encontramos aqui são os exemplos do Evangelho na história da igreja. Nos versículos 6 e 7, Paulo escreveu: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nós vemos aqui que a igreja estava seguindo o exemplo, seguindo o modelo dos missionários, Paulo, Silas e Timóteo. Diz aí que vos tornastes imitadores nossos. Os missionários, eles conheciam Deus. Eles andavam com Deus de tal forma que eles compartilhavam a palavra de Deus por onde eles andavam, apresentando às pessoas, introduzindo as pessoas a este Deus. Mesmo em meio de tribulações, eles aproveitavam todas as oportunidades que surgiam para falarem sobre este Deus. E a igreja em Tessalônica imitou estes missionários. Vos tornastes imitadores nossos. E o que eu acho interessante é que, ao imitarem os missionários, eles estavam, na verdade, imitando quem? O próprio Jesus. Jesus, quando ele andou nesta terra, ele também andou por todas as partes pregando o evangelho do reino. Em toda a oportunidade que ele teve, ele estava falando sobre o Pai. Em Marcos 1,14, nós vemos que foi Jesus pregando o evangelho de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E isso ele fez constantemente ao longo do seu ministério aqui na terra. Por isso, Paulo pôde dizer que os crentes, quando estavam imitando a ele, estavam, na verdade, imitando a Jesus. Na história dessa igreja, a Igreja Batista Manancial, com certeza existem exemplos de evangelistas. Pessoas que pregavam Jesus Cristo desde o início. A gente volta aí para a década 50, década 60, podemos citar aqui missionários como Wayne Barber, Nilo Smith, homens de Deus que, quando isso aqui nem bairro era ainda, mas eles andavam por aqui pregando o evangelho, e alguns se converteram. E quantos outros homens e mulheres fiéis investiram suas vidas aqui no ministério desta igreja, levando o evangelho para a comunidade ao seu redor. Graças a Deus por estes exemplos. E nós precisamos seguir esse tipo de exemplo. Mas hoje, a igreja já está com mais de 60 anos. Quem são os modelos hoje? Quem são os exemplos hoje de evangelistas desta igreja que estão aí fora na comunidade pregando o evangelho? A minha motivação, o meu incentivo para vocês é de vocês serem estes evangelistas que Deus deseja. Sigam o exemplo destes do passado e marquem o exemplo para aqueles do futuro que continuam levando o evangelho para esta região. Versículo 7 diz que a igreja se tornou um modelo. A igreja seguiu bons modelos, bons exemplos, e a igreja se tornou um bom exemplo. Um bom exemplo para todos os crentes da região. A igreja em Tessalônica se tornou modelo para todos os crentes em Macedônia e Acaia. Macedônia era como se fosse o estado, era a província onde se encontrava a cidade de Tessalônica. Acaia era a província ao lado. Seria talvez para vocês aqui em Fortaleza dizer que vocês são modelos para todos os crentes no Ceará e no Nordeste. Para a glória de Deus, eu posso afirmar que a Igreja Batista Manancial, de fato, é uma igreja, um modelo, é uma igreja, uma referência do Evangelho para as igrejas do Brasil. Mas não deixem de ser, não esqueçam os exemplos, e não esqueçam de ser exemplos do Evangelho. Não percam sua identidade como uma igreja fundamentada no Evangelho. O terceiro tema que nós encontramos sobre o Evangelho, falando sobre a igreja em Tessalônica,
é que a igreja fundamentada no Evangelho propaga o Evangelho. Nós já vimos que esta igreja fundamentada no Evangelho conhece Deus, tem bons exemplos em sua história, e agora no versículo 8 e 9 nós vemos que é uma igreja que propaga o Evangelho. Diz aí, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está aqui elogiando a igreja dos Tessalonicenses, dos Tessalônicos. Destes crentes, o evangelho chegou a lugares distantes. Diz que chegou não só na Macedônia, o seu estado, não só na Acaia, mas também por toda parte. Macedônia tinha várias grandes cidades. Em Macedônia havia a cidade de Tessalônica, a cidade de Filipos, onde eles já haviam andado, havia também a cidade de Bereia. Acaia, no estado ao lado, haviam outras cidades, Coríntios e Atenas. Então, estas cidades todas já haviam ouvido falar do Evangelho pela igreja da Tessalônica. E diz aí, não só nestes lugares, mas por toda a parte. Porque existia, além das grandes cidades, muitas pequenas cidades e vilas e povoados, e todos estes lugares ouviram o Evangelho, saindo de Tessalônica. Nós sabemos isso porque foi usada aqui a palavra repercutiu. Essa palavra repercutiu é uma palavra forte, é uma palavra que mostra que o Evangelho saiu de lá com poder e com entendimento, repercutiu por toda parte, indica que eles eram eficientes na comunicação. Os crentes comunicavam o Evangelho em alto e bom som e de forma compreensível a toda aquela região. Eles conheciam a Deus, eles seguiam bons exemplos e eles comunicavam bem o Evangelho. Eles descobriram os métodos, os processos para que o Evangelho chegasse por toda a parte. O Evangelho não era apenas uma mensagem que eles pregavam, era também uma fé que eles viviam. Nós vemos aí no versículo 9 que se divulgou a vossa fé para com Deus, e eles haviam abandonado os ídolos, os deuses falsos, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Disso aqui nós podemos aprender que no plano de Deus para a igreja, os crentes não só propagam o Evangelho, mas antes o Evangelho transforma suas próprias vidas. Se nós não fomos transformados pelo Evangelho, o que é que nós temos para propagar? As vidas destes crentes em Tessalônica, outrora no pecado, foram transformados pelo Evangelho. Outrora na idolatria, foi transformado pelo Evangelho. A sua vida já foi transformada? Depois desta transformação, você hoje propaga este Evangelho? A sua igreja, esta igreja, aos 60 anos, ainda é uma igreja que é conhecida pela propagação do Evangelho. A igreja tem uma linda história, mas nós não podemos viver só baseado na história, não é? A gente tem que também agarrar os desafios do momento e olhar para frente e continuar fazendo o que Deus planeja para a igreja, propagando o Evangelho. A quarta e o último tema do Evangelho que nós encontramos aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, se encontra no versículo 10. A igreja centrada ou fundamentada no Evangelho aguarda a volta do Senhor Jesus. Aguarda a volta do Senhor Jesus. Logo antes dele subir ao céu, Jesus, ele deu para os seus discípulos
a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, de ir fazer discípulos em todas as nações, de ser suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E depois que ele deu esta missão, ele foi assunto ao céu. Conforme nós vemos lá em Atos 1, os discípulos ficaram lá só olhando para o céu. Viram ele subir, viram ele sumir nas nuvens e ficaram lá olhando. De repente apareceu entre eles 2 homens vestidos de branco, imaginamos ser anjos, que disseram para eles: homens galileus, este mesmo Jesus que foi elevado aos céus voltará da mesma forma que o viram subir. Isto aqui abre o 4º tema do Evangelho, que a igreja fundamentada no Evangelho aguarda a volta do Senhor Jesus. Diz aí no versículo 10, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando diz aqui que eles aguardavam do céu, isto indica que eles esperavam, eles ansiavam a volta do Senhor Jesus. Certamente eles esperavam Jesus voltar a qualquer momento. Eles viviam com os pés aqui nesta terra, mas com os olhos olhando sempre para o céu. Será que ele está voltando hoje? Paulo reafirma lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu imagino que talvez a igreja que esfria em seu fervor evangelístico, talvez seja porque deixaram de olhar para o céu, deixaram de aguardar a vinda do Senhor Jesus. Isto acontece com nós, que somos crentes. Às vezes nós esquecemos que Jesus está para voltar. Os crentes deixam de viver na esperança constante da volta do Senhor Jesus. A vida aqui na terra se torna tão confortável. Os prazeres passageiros passam a receber um valor desproporcional. E a volta do Senhor Jesus fica arquivado naquele arquivo mental. A gente sabe que ele vai voltar um dia, mas nós não estamos mais esperançosos, ou esperando, aguardando a sua vinda como nós deveríamos aguardar. Mas por que isso acontece? Na parábola que Jesus contou sobre o solo e os solos e o semeador, vocês lembram aquela parábola que o semeador saiu, ele plantou a semente em vários solos diferentes, e ele explicou que em alguns dos solos a semente nasceu, cresceu, mas não produziu. E Jesus explicou da seguinte forma: aquela semente que teve vida, mas não produziu, ele disse que foi porque os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu sei que ele estava aqui falando de pessoas crentes, pessoas que tinham vida espiritual. A semente nasceu, cresceu. E representa muitos crentes hoje nas igrejas. Crentes que têm vida espiritual, nasceram, cresceram, mas não produzem. Por quê? Os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas e a busca de essas outras coisas sufoca a palavra e o crente fica infrutífero. Irmãos, Deus colocou dentro de todos nós uma fome espiritual, um desejo por Ele, um anseio por algo a mais, algo melhor, algo que nos realize espiritualmente. Nós chamamos este anseio o desejo pelo paraíso. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem num paraíso.
Neste paraíso, o homem tinha acesso livre a Deus. Conversava com Deus todos os dias. Não havia barreiras entre o homem e Deus enquanto ele estava no paraíso. Mas o homem, quando pecou e se rebelou contra Deus, ele foi expulso do paraíso. O homem, e aqui eu incluo também a mulher, a humanidade, o homem e a mulher foram demovidos a viverem fora do paraíso. Eles passaram a viver uma vida sofrida, uma vida de lutas, uma vida de dor, uma vida de decepções, uma vida que terminaria com morte, fora do paraíso. Mas ainda permanece dentro de nós aquele anseio pelo paraíso que foi perdido. E muitas vezes o homem tenta recriar este paraíso do seu jeito. Tentamos recriar o paraíso nos cercando de confortos, investindo em prazeres, nos protegendo de decepções, nos assegurando contra percas. E mesmo assim, com todo o nosso esforço de criar uma vida no paraíso, do nosso jeito aqui neste mundo, nós descobrimos que os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições continuam nos deixando infrutíferos. Esta busca incansável por uma vida melhor aqui, nesta vida, nos distrai de nossa missão, que é o de pregar o Evangelho. O paraíso nunca será aqui. Mas Jesus está preparando para nós um lugar eterno, um lugar que será a nossa morada para toda a eternidade. E aí sim, quando Ele vier nos buscar, Ele nos levará para o paraíso, que é estar presente com Deus. A igreja fundamentada no Evangelho vive esta bendita esperança, aguardando a volta do Senhor Jesus. É uma igreja em que os crentes entendem que esta vida tem seus desconfortos, tem seus problemas, tem suas enfermidades, tem suas dores, tem as perseguições, mas é assim mesmo, porque o paraíso não é aqui, o paraíso está por vir quando Jesus vier nos buscar. Qual foi a última vez que você orou como o apóstolo João ora no final do Apocalipse, onde ele disse: venha sem demora, Senhor, venha depressa, Senhor Jesus? Você costuma orar pedindo a volta de Jesus? Quantas vezes no dia você pensa na volta de Jesus? Ou quantas vezes na semana? Ou será que passa um mês inteiro sem você refletir na volta de Jesus? Será que nós estamos ansiando a volta de Jesus? Pode ser que, se nosso fervor evangelístico esfriou, é porque nós deixamos de olhar para a volta de Jesus. O plano de Deus é que a igreja continue fiel até que Ele venha. Então, irmãos, nós vimos aí com a igreja de Tessalônica, especialmente em 1 Tessalonicenses, nós vimos um resumo da plantação da igreja e vimos uma igreja fundamentada no Evangelho. No plano de Deus para a igreja, Ele quer que a igreja esteja fundamentada no Evangelho. Os crentes em Tessalônica ouviram o Evangelho, abraçaram o Evangelho, a igreja foi fundamentada neste Evangelho, e este Evangelho é o quê? É o conhecimento de Deus. É conhecer Deus através de Jesus Cristo. Os crentes deixaram a idolatria, deixaram os falsos deuses, deixaram suas religiões para se apegarem a Jesus Cristo, o único que pode nos conectar com Deus. A igreja seguiu bons exemplos daqueles que lhes trouxeram o Evangelho, e a igreja foi, por sua vez, um bom exemplo para os outros crentes da região, ao ponto que o Evangelho foi conhecido por todas as partes, perto e longe. Tudo isto porque era uma igreja que conhecia de forma íntima e pessoal Deus. A igreja conhecia
Deus. Aguardavam ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Que esta seja a Igreja Batista Manancial. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estes lindos exemplos do missionário Paulo, das igrejas que ele foi usado por ti para plantar em cidades como Tessalônica. Muito obrigado pelo Evangelho que chegou até nós. Nós hoje podemos afirmar, conhecemos Deus através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta igreja que tem o Evangelho, foi fundamentada no Evangelho e que faz o Evangelho conhecido. Que esta igreja cresça em cima deste fundamento. Que esta igreja continue sendo um modelo, um exemplo para outros nesta região e por todo o Brasil. Oramos isto em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Graças a Deus pelas bênçãos desses dias. Quem conseguiu vir de sexta a domingo, certamente, foi muito abençoado, desafiado com essa exposição, sim, do livro de Atos dos Apóstolos e o desafio de sermos uma igreja atuante e ativa, não só ligada a rituais, mas ligada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a missão de proclamar o verdadeiro Evangelho até a volta do Senhor Jesus. Agradecemos muito, pastor Jaime, irmã Júlia, que vieram nos abençoar neste fim de semana, de sexta, de quinta, na verdade, até aqui. Graças a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso. E vamos continuar orando uns pelos outros, para que nada nos demova da missão que o Senhor colocou para nós. Temos agora um tempo de oração silenciosa. Você pode conversar pouco mais com o Senhor, nosso Deus, e meditar nos grandes desafios. Falamos da igreja, lembramos que cada um de nós é a igreja do Senhor Jesus, parte da igreja de Jesus, e compete a nós continuar a missão que o Senhor Jesus deixou para conosco. Deus abençoe a todos, uma boa noite, e vamos ter esse tempo de oração.